A partir do momento em que existir uma descentralização total em um projeto, a Cardano lá não tem mais controle. Não adianta o governo querer chegar na Cardano, na Ethereum, em qualquer outra blockchain e querer controlar, porque a descentralização é isso, é algo que não tem controle de banco, não tem controle de governo, não é só se desligar a internet de todo mundo. E mesmo se fizer esse lance de desligar a internet, já tem propostas de blockchain funcionando, criptomoeda funcionando com rádio, por satélite e várias outras coisas. Por isso que eu sempre digo, cara, ou junte-se a nós ou o bicho vai pegar. Sabe qual é a minha sensação, Vô, por exemplo, quando eu vejo esses movimentos, às vezes movimentos grandes de países querendo banir, querendo proibir, o que eu vejo eles não sabem o que fazem. Às vezes eles tentam sufocar, às vezes eles tentam trazer, e eles estão assim totalmente perdidos. Eles simplesmente não sabem o que fazer. Eles sabem de uma coisa: eles não têm como mais matar esse movimento, né, Vô? Esse movimento é irreversível, ele veio para ficar. E se eu fosse governador, se eu fosse um governante, eu estaria pensando 24 horas em o que eu vou fazer para trabalhar junto, para me integrar isso. Porque quanto mais eu vou lutando contra, mais eu vou ficando para trás, mais eu vou perdendo oportunidades de me aliar o mais rápido possível, porque já perderam bastante tempo, né? Deixa eu exibir agora um vídeo dando um exemplo de uma tribo, lá a tribo de Iap, uma ilha lá se eu não me engano, é do sul do Pacífico. Um vídeo muito explicativo, bem curtinho para vocês, simplificando o que é a blockchain, certo? Vamos exibir aqui. Há mais de 1500 anos, os iapeses usam grandes discos de pedra para a compra de canoas, licenças para casamento, indenizações e outros. Todas as pedras têm a forma arredondada e algumas são muito grandes e pesadas, e para facilitar o transporte, elas possuem um círculo no centro. Para mover algumas pedras, são necessários até 20 homens. Então, devido a esse grande esforço que necessita ser realizado e o risco de quebrar essas pedras, o povo de Iap não costuma movimentar essas pedras, mesmo quando elas mudam de titularidade. Então, a contabilidade é realizada mentalmente e toda a tribo faz o reconhecimento dessa titularidade, porque as pedras elas ficam expostas nas ruas para quem quiser conferir. O sistema monetário do povo de Iap é semelhante à blockchain pelos seguintes motivos. A confiança é descentralizada, não há necessidade de bancos ou intermediários para assegurar a propriedade. A propriedade é reconhecida pelo consenso dos participantes do sistema. Assim como nas pedras de Iap, para roubar o sistema seria necessária a ajuda de outros participantes, além de um grande esforço. Como em Iap são necessários até 21 homens para mover uma pedra, na blockchain haveria necessidade da participação de mais da metade dos usuários para realizar qualquer tipo de fraude. A transparência do sistema é a segurança. As pedras de Iap ficam expostas nas ruas igual aos ativos de uma blockchain, que podem e devem estar dispostos para todos os participantes da rede. Olha aí, gente, vocês viram como é que é? Um sistema monetário antigo de uma tribo primitiva que funciona. E eles decidiram que a transparência, deixar o negócio totalmente transparente, exposto nas ruas, ninguém rouba. Todo mundo sabe, ó, aquela pedra ali é do cacique lá, o Epaminondas lá. Não vamos mexer naquela pedra que é dele. E mesmo assim, ó, se eles quisessem roubar essas pedras, eles teriam que ter a participação de muitas pessoas da tribo. E isso quebraria a rede da confiança. E é exatamente o que acontece com a blockchain. Por isso que a blockchain é uma rede segura. Exatamente por causa da transparência que nós vemos. Se eu quiser consultar a blockchain do Bitcoin hoje, eu entro no Block Explorer, coloco lá, vejo como é que estão as transações acontecendo no mundo todo em tempo real, posso ver, colocar o endereço de uma carteira e ver todo o histórico de transações dela. Essa transparência que mantém a segurança de todo esse novo sistema, dessa revolução. Chega de depender de bancos para suas transações com criptomoedas. Chegou a CryptoBRL. Link na descrição. Ô, Rodrigo, vamos falar um pouquinho mais aqui sobre as aplicações que nós poderíamos ter para a blockchain.
São inúmeras, né, vô? Eu antes aqui da nossa live aqui, eu dei uma revisitada em tudo que já tinha avançado aí, né? Porque a gente está, claro, o assunto ele veio mais à tona recentemente, mas esse assunto blockchain, mesmo que em nichos, ele está sendo trabalhado, ele já está sendo discutido, né? Em grau maior ou menor, né? E, por exemplo, a gente poderia utilizar a blockchain para diversos tipos de aplicabilidade aí pensando na nossa vida real, né? Por exemplo, o dinheiro é uma delas. A gente tirar o intermediário do dinheiro, tirar o intermediário e a gente conseguir fazer as transações financeiras sem precisar de banco, sem precisar de governo nenhum. Essa é uma das aplicações, é a primeira, né? Uma outra coisa que a gente poderia fazer, e aí falando de confiança, né, que o Vô trouxe o vídeo aí da gente falar de confiança. Como funciona o cartório hoje, se não uma pessoa que garante, que passa confiança entre partes para se fazer uma negociação? Um cartório, por exemplo, ele poderia ser, não diria facilmente, principalmente pensando no contexto brasileiro, mas ele substituiria, a blockchain seria esse intermediário de confiança imparcial que poderia fazer essa validação que as pessoas precisam, fazer registros que ficariam imutáveis na blockchain, fazer transações. Então, essa é uma das funcionalidades também, né? Por exemplo, a questão da saúde, né? Eu já vi vídeos do Vô aqui comentando do quão falha essa questão de prontuários e de histórico médico que a gente tem, né? Por exemplo, se eu estou aqui em São Paulo, Sorocaba, mais especificamente, se eu passar no médico aqui, ele não vai saber absolutamente nada do que aconteceu na minha vida em termos médicos, tudo que aconteceu, para ver se eventualmente um problema antigo que eu tive pode estar ocasionando um problema de agora. Então, assim, essa forma descentralizada de cada um ter um sistema, isso prejudica demais. E o governo, vendo esse movimento, vendo essa funcionalidade, poderia se movimentar talvez até um pouco mais rápido, né, Vô? E realmente testar um sistema, um registro desse numa blockchain, pensando aí em saúde, por exemplo. Poxa, isso seria fascinante, fantástico, né? E aí eu queria trazer só mais um exemplo, Vô, porque assim, são diversos tipos de aplicações, Tem né? muita coisa. Tem muita coisa, mas, por exemplo, a Estônia, né, que é um país super evoluído quando a gente fala de blockchain, de tecnologia, né? Hoje, todo o registro, se não me engano, todo o registro civil é feito na blockchain. Então, todas as informações das pessoas ali, elas são feitas num sistema, numa blockchain. E assim, é fantástico. Imagina, por exemplo, hoje aqui no Brasil, você consegue tirar um RG em cada estado. É algo assim, é surreal que a gente esteja tão avançado em alguns lados, pensando tecnologicamente, e tão atrasados em outros, né, Vô? É algo impressionante isso. Exato. No lance hospitalar ali, um hospital não tem os dados dos pacientes do outro, né? E esse compartilhamento de dados, de exames, prescrições, essas informações todas, poderia inclusive salvar vidas. Imagina. E também imagina essa descentralização de dados hospitalares seria importante também. Vamos dizer, dar um exemplo de um hospital que pega fogo. Sei lá, pegou fogo no hospital, queimou todos os servidores, queimou a rede do hospital. Cadê os dados dos pacientes? E se as informações fossem descentralizadas, todos os hospitais compartilhando e tendo acesso às informações e armazenando essas informações, nenhuma informação se perderia. Nenhum dado importante de paciente se perderia. Esse é mais um outro exemplo de uso para blockchain. Nós temos também as plataformas de streaming, que é a cos.tv e tem a Odyssey. Inclusive, nós estamos aqui na Odyssey fazendo uma transmissão nela. Vamos ver aqui, ó. Não tem ninguém aqui. Tem uma pessoa aqui, sei lá, não tem muitas pessoas assistindo, mas ninguém comentou nada ainda. Na Odyssey e a outra plataforma, e a Cos TV, essas plataformas, elas funcionam também com a blockchain, registrando os comentários na blockchain, tem também um token nessas plataformas, onde os criadores de conteúdo são monetizados através das visualizações, dos likes, e não só os criadores de conteúdo, mas também os inscritos. Eles conseguem ser monetizados através dos comentários que deixam, através das tarefas que realizam nessas plataformas. E uma coisa que está sendo muito falada atualmente é o lance lá do voto impresso. Né? Tá tendo uma grande discussão.
Eu já digo aqui para vocês, gente, eu não sou de direita, não sou de esquerda. Tá? A única coisa que eu acredito aqui é que realmente o nosso voto deveria ser transparente. No mínimo, aquela bodega da urna eletrônica deveria imprimir um comprovante do meu voto. Coisa que nem acontece isso, não sai nem um comprovante na urna eletrônica. A blockchain, ela poderia resolver esse problema também. Ela poderia dar transparência às votações. Por quê? Porque a blockchain é imutável. Tudo que é jogado nessa rede não pode ser modificado, não pode ser removido. Porque para conseguir fazer isso, a pessoa teria que ter mais de 50% de toda essa rede. Ela deveria. Isso é algo humanamente impossível de acontecer. Por isso que a gente considera algo muito importante a blockchain e a descentralização.